Sabe, é curioso. Quando a gente pensa em como as coisas funcionam, parece tudo super complexo. Mas esse é o comportamento de qualquer sistema, seja um sino tocando ou até a economia de um país, pudesse ser resumido em só duas coisas. É exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora para entender a lógica por trás de tudo. Então, a grande pergunta é: como é que um sistema de verdade funciona? Para ficar mais fácil de pegar, vamos imaginar um sino. O som que ele faz, né? Ele não depende só da força da batida que acabou de levar, que é o estímulo de agora. Depende também se ele já estava vibrando um pouquinho por causa de uma batida anterior, sabe? Essa vibração que já estava lá, esse é o estado inicial dele. E é aqui que a mágica acontece. O comportamento total de um sistema é, no fim das contas, a soma dessas duas coisas. É uma parte que responde ao passado, a gente pode chamar de memória, ou energia que já estava guardada, e a outra parte responde ao presente, que é a reação ao que está acontecendo agora, ao estímulo externo. Ok, para a gente entender isso de vez, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos separar o que é memória e o que é resposta. Depois, vamos dar nomes aos bois, ZIR e ZSR. Aí, a gente vai conhecer uma ferramenta incrível para calcular a resposta a um estímulo, a convolução. E, no final, a gente junta todas as peças do quebra-cabeça. Então, vamos começar com esses dois lados da história. Pode parecer simples, mas na engenharia, essa ideia de quebrar a resposta em duas partes uau, é a chave para resolver uns problemas que parecem impossíveis. É uma forma super poderosa de olhar para cada coisa separadamente. A primeira parte dessa história é a ZRI, que significa a resposta de entrada nula. Pensa nela como se fosse o comportamento natural do sistema. É o que ele faria se a gente deixasse ele quieto, sabe? Só com a energia que ele já tinha guardada. Imagina um capacitor que já está carregado ou uma mola que foi comprimida. É essa a ideia. Beleza. E a segunda parte é a ZSR, a resposta de estado nulo. Aqui o cenário é o oposto. A gente imagina que o sistema começou do zero absoluto, completamente em repouso, sem nenhuma energia guardada. A ZSR é, então, a reação pura do sistema a um estímulo externo. A gente isola só o que está acontecendo naquele momento. E agora vem o pulo do gato. Para esses sistemas que a gente está analisando, os chamados sistemas lineares, a gente pode simplesmente somar as duas coisas. O comportamento total é a memória, que é a ZIR, mais a reação, que é a ZSR. Essa equação, que parece super simples, é a base de tudo isso que estamos conversando. Certo. Então a ZI, a parte da memória, vem das condições iniciais do sistema. Isso é tranquilo. Mas e a ZSR? Como a gente calcula a resposta a qualquer estímulo que possa aparecer? Existe um jeito de prever isso? A resposta é um grande sim. E para isso, a gente vai precisar de uma ferramenta universal. E essa ferramenta se chama integral de convolução. Calma, eu sei, o nome assusta um pouco, mas esquece a fórmula por um segundo. Pensa nela como um canivete suíço, a ferramenta universal que engenheiros usam para prever exatamente como o sistema vai reagir a qualquer coisa que a gente jogue nele. Mas na prática, o que essa tal de convolução faz? A ideia por trás é simplesmente genial. Ela pega um sinal de entrada, por mais complexo que seja, e quebra ele em uma sequência de infinitos empurrõezinhos, como se fossem vários toques bem rápidos. Daí, ela calcula como o sistema responderia a cada um desses empurrõezinhos e, no final, soma tudo. É basicamente o princípio da superposição levado ao extremo. Ok, falar sobre isso é uma coisa, ver acontecendo é outra completamente diferente. Chegou a hora do ahá, o momento em que a gente transforma essa ideia abstrata em algo que dá para ver e entender. Vamos botar a convolução para trabalhar. Para visualizar, o processo tem 4 passos bem diretos. Primeiro, a gente dobra um dos sinais, tipo espelhar ele no tempo. Segundo, a gente desliza esse sinal dobrado por cima do outro. Terceiro, a cada instante desse deslize, a gente multiplica os valores que estão um em cima do outro. E por último, a gente integra, ou seja, calcula a área dessa multiplicação. E essa área é a resposta do sistema naquele exato momento. Para ficar bem fácil de ver, vamos a 2 sinais super simples. A nossa entrada, o x de t, vai ser um pulso retangular. Imagina que é um interruptor que a gente liga e 2 segundos depois desliga. Simples assim. E a resposta do sistema a um cutucão bem rápido, que a gente chama de h de t, ou resposta ao impulso, é um pulso parecido, mas mais curto, de 1 segundo só. Então, o processo começa. A gente pega aquele pulso menor, o h de t, e inverte ele no tempo. Agora imagina que a gente começa a deslizar ele da esquerda para a direita em direção ao pulso de entrada.
Nesse primeiro momento, antes do tempo zero, eles ainda não se encostaram, não tem nenhuma sobreposição. Resultado, a resposta do sistema é zero, nada aconteceu ainda. Agora, o tempo começa a passar. Entre o instante 0 e o instante 1, o nosso pulso invertido começa a entrar no pulso de entrada. A área onde ele se sobrepõe, que antes era 0, começa a aumentar. E é aqui que a resposta do sistema começa a aparecer. Ela vai crescendo junto com essa área. Avançando um pouco mais, a gente chega num ponto em que o pulso menor está inteirinho dentro do pulso maior. Olha só. Durante todo esse tempo, a área de sobreposição fica constante, no seu valor máximo. A resposta do sistema para de crescer e atinge um platô, fica estável por um tempo. E, por fim, o pulso que a gente inverteu começa a sair do outro lado. A área de sobreposição começa a diminuir e diminuir até que os dois pulsos se separam de vez e a área volta a ser zero. A influência da entrada no sistema acabou. E o resultado de todo esse processo, olha que interessante. A gente começou com 2 retângulos e terminou com um trapézio. Essa forma nova é a resposta de estado nulo, a nossa ZSR. Ela foi literalmente moldada pela interação dinâmica entre a entrada e o sistema. A convolução calculou exatamente essa forma para a gente. Muito bem, agora que a gente viu a convolução em ação para achar a ZSR, a resposta ao estímulo, vamos fechar o ciclo. É hora de juntar tudo. Vamos pegar essa resposta e somar com a ZIR, a resposta da memória do sistema, para finalmente ter a solução completa. Esse exemplo aqui do material original é perfeito para amarrar tudo. De um lado, a gente tem a ZIR, que veio da condição inicial do sistema. Ela tem essa cara de exponencial que vai caindo com o tempo. É a energia inicial indo embora. Do outro lado, a ZSR, que veio do estímulo externo, calculada com a convolução. E a resposta total? É só somar as duas. Simples assim. A gente une a memória do sistema com a reação dele ao mundo. Então, se tem uma ideia principal para guardar de tudo isso, é a seguinte: o comportamento de um sistema não precisa ser um mistério indecifrável. Na verdade, é uma soma bem previsível e até elegante de duas coisas: aquilo que ele lembra do passado e como ele reage ao que acontece no presente. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se a gente tem as ferramentas para quebrar e prever com precisão o comportamento de praticamente qualquer sistema linear, de um filtro no fone de ouvido até a suspensão de um carro, quais são os limites do que a gente pode projetar, controlar e otimizar daqui para frente? A resposta, bom, ela está na aplicação de tudo isso que a gente viu. Valeu!